A paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua oportunidade de estar aqui, trazendo uma palavra para vocês, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Aquiles, que investe no meu ministério, né? Ele é uma bênção, ele acredita no meu ministério. E quando ele me dá a oportunidade, eu me sinto honrada por Deus. Amém? Eu confesso para vocês que não é fácil estar aqui, irmãos. Pode se assentar, amém? Os irmãos podem acender aí as luzes. Eu confesso que não é fácil estar aqui, mas é gratificante, é honroso para nós estarmos aqui trazendo algo da parte do Senhor. Amém? Hoje eu quero trazer uma série que tem como tema pelo poder, vencendo o mal pelo poder do secreto. Amém? E nós vamos ler Salmo 91. E você que tem a sua Bíblia, abra. Nós já temos também no PowerPoint. Gente, como é bom ter uma igreja, fazer parte de uma igreja organizada, né? Meu Deus, eu nem precisei fazer PowerPoint. E meu sonho era pregar assim. Pregar aí, sabe? E eu falei, meu Deus, eu não sei fazer PowerPoint, eu não sei mais trem de computador. Mas como a nossa igreja é uma igreja organizada, né? O evangelista aqui, ele já providenciou tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Podemos ler a palavra de Deus? Amém? Que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o seguirão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa e eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Salmos 91, nós lemos do versículo 1 ao 16. Amém? E livro de Salmos, esse salmo é muito poderoso para as nossas vidas, né? Quando eu me converti, eu lembro que eu sempre ouvia falar muito sobre o Salmo 91, e eu me converti numa igreja pentecostal, e quando a gente ouvia falar do Salmo 91, eu sempre ouvia falar, é o Salmo do livramento, né? O Salmo, as pessoas muito mentalizavam acerca do Salmo 91, falando que o Salmo 91 era o Salmo do livramento. Eu morava numa comunidade onde, pessoas, os jovens, famílias, né, mães que oravam pelos seus filhos, né, nas drogas e tudo. E aí eu sempre ouvia as irmãs ali, aquelas irmãs do fogo, falando, meu filho precisa de oração. Aí no final do culto iam lá orar e falavam, irmã, faz o seguinte, pega o Salmo 91, faz um propósito com Deus, entrega o Salmo 91 durante 7 dias, porque é o Salmo do livramento. Pode ter certeza que Deus vai livrar o seu filho do mal, da morte. Tenha fé, usa o Salmo. Então, assim, eu sempre vi o Salmo 91 nesse sentido, nesse aspecto, que o Salmo 91 é o Salmo do livramento. E
Mas quando você vai caminhando, né, na presença do Senhor, você vai entendendo muitas coisas. Tem muita gente que tem mania de... Pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente, ainda não tiveram um encontro real com o Senhor, né, que tem a mania de pegar a Bíblia, abrir no Salmo 91, deixar aberto lá e falar, não, minha casa está protegida porque a Bíblia está aberta no Salmo 91. E a gente sabe que, na verdade, não é assim que acontece. Meu tio, por exemplo, ele tinha uma doença, ele tinha medo de tudo. Ele tinha medo até de sair de casa. Aí o que ele fazia? Ele pegava a Bíblia e lia o Salmo 91 todo dia, antes de sair de casa. Mas não tinha relacionamento com Deus. Ele ainda não teve um encontro real com Deus. Então ele usava o Salmo 91 como se fosse tipo um escudo, sabe? E nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre esse salmo, que é um salmo verdadeiramente poderoso. É um salmo que a gente vai ver aqui sobre vários livramentos de Deus. Né? Quem escreveu esse salmo foi Moisés, né? Um homem de Deus que Deus levantou na Bíblia, um homem muito corajoso que o Senhor levantou, que usou muito. E ele escreveu esse salmo na altura em que eles terminaram de construir o tabernáculo. Quando ele escreveu esse salmo foi quando o tabernáculo tinha acabado de ser construído. Então, para ele chegar e escrever esse salmo aqui, irmãos, e até a construção, porque para ele foi uma grande vitória do Senhor, né? Foi um processo muito, acredito eu, doloroso. Foi um processo muito difícil. E ele vai descrever neste salmo as experiências que ele teve com o Senhor. Ele vai descrever neste salmo tudo que ele viveu em Deus, do versículo 1 ao versículo 16. E aqui nós podemos aprender armas poderosas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, na nossa caminhada com o Senhor. Porque quando nós olhamos para a história de Moisés, a gente sabe que ele enfrentou vários desafios. Quando nós olhamos para grandes homens na Bíblia, vou dizer homens e mulheres também, a gente sabe que estes homens e essas mulheres, eles enfrentaram muitas coisas extraordinárias, eles superaram, eles sobreviveram muitas coisas extraordinárias na Bíblia. Mas eles só venceram porque eles entenderam o poder do secreto. E o que eu quero te dizer nessa noite, que a vontade de Deus é que nós superamos, vivamos coisas extraordinárias com Ele. Eu quero te dizer, aleluia, que quando você conhece o Senhor, quando você tem um encontro real com Deus e começa a caminhar com Ele, Ele escreve histórias, projetos e promessas para mim e para você, aleluia, e Ele quer que nós vençamos todas elas. Agora, é fácil vencer essas lutas? Essas guerras que nós enfrentamos, porque a gente sabe, irmãos, que existe um mundo espiritual que luta comigo e com você. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, nós, da hora que nós levantamos até a hora que nós vamos deitar, existe um inimigo ao nosso redor lutando contra as nossas vidas. Não é? Mas Deus disse que Ele veio, o Senhor Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ou seja, o inimigo ele está aí para tentar nos impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas nós servimos a um Deus de promessas. Nós servimos um Deus, aleluia, que segura na nossa mão, que não nos deixa sozinho. Nós servimos um Deus, aleluia, que está conosco 24 horas por dia. Ele me vê e Ele te vê a hora que você levanta da cama e a hora que você também vai repousar o teu corpo. Agora, para Moisés viver tudo o que ele viveu, ele teve que se colocar numa condição. Para nós vivermos o melhor de Deus, aleluia, nós temos que nos colocar numa condição. Amém? Pode colocar ali, vamos ler aqui a condição. No Salmos 91 e 2, a condição é o seguinte, olha:
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ou seja, Moisés colocou o Senhor no centro da sua vida. O que significa habitar? Fazer morada, morar, não é? Ou seja, ele habitou na presença do Senhor. Do dia que Deus chamou ele, do dia que Deus falou com ele, Moisés, quero te levantar, ele fez do Senhor a sua habitação. E ele decidiu confiar no Senhor, independente da circunstância. Quando nós fazemos o Senhor a nossa habitação, queridos, quando nós escolhemos confiar no Senhor, nós experimentamos o melhor de Deus. Nós experimentamos as promessas de Deus. Por que é necessário fazer o Senhor da nossa habitação? Porque tem coisa que não depende de nós. Tem situações na nossa vida, aleluia, que na nossa força nós não conseguiremos. Tem desafios que muitas das vezes, por permissão de Deus, porque Deus quer nos ver, ter experiências com Ele. Tem provações que vêm, tem desafios que vêm, que não é para nos desmoralizar, não é para nos humilhar, aleluia. Não é para nos fazer desistir, mas simplesmente para que nós vivamos a glória de Deus, nós contemplamos a glória de Deus. E nós precisamos entender, todas as vezes que nós enfrentamos situações difíceis, ao invés de nós perguntarmos, Senhor Deus, por que eu estou passando por isso? Nós façamos desse lugar um lugar de habitação. Senhor, ainda que a situação esteja difícil, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Acredito eu que todos os desafios que Moisés teve que enfrentar, na travessia do Mar Vermelho, no deserto. Porque quando você vai estudar sobre a história de Moisés, sobre a missão que Moisés teve, Moisés foi um homem corajoso, vencedor, superou. Porque ele teve que enfrentar vários desafios e o pior deles para mim foi lidar com o povo. Um povo que viu a glória de Deus, um povo que viu os milagres de Deus, mas um povo que era muito rebelde, era muito desobediente. E para instruir um povo como esse, tinha que ter muita graça do Senhor. Tinha que ter muita sabedoria do Senhor. E ele entendeu que só no lugar de habitação ele era capaz de cumprir aquela missão. Quero te dizer uma coisa nessa noite. Se Deus tem algo com você, se coloca, faça o Senhor como o seu refúgio e a sua fortaleza, porque a capacidade Ele já te deu. Não temas. Não tenhas medo. Porque se você se coloca nessa condição, querido, você é mais do que vencedor. Quando você se coloca nessa condição, faz o Senhor a tua morada. Gente, não tem lugar melhor de se estar do que nessa morada, do que nessa presença. É tão bom quando você está na sua casa, aconchegado, não é? Eu lembro que eu fui para o Brasil, irmãos, eu fiquei lá 30 dias, 32 dias. Eu estava ansiosa para ir ver minha família e tudo, mas chegou um tempo que eu queria vir embora, porque a minha casa era a minha casa. E não tem lugar melhor do que estar do que na nossa casa. Por mais simples que seja, por mais pequena que seja, a nossa casa é a nossa casa, é um lugar mais gostoso. Imagina você fazer um lugar com a presença do Senhor, como a sua morada. Pensa num lugar bom. Só quem experimenta isso diariamente sabe do que eu estou falando. Esse lugar é um lugar de descanso. A sombra do Onipotente descansará. É possível descansar na tribulação? É possível descansar na tribulação.
É neste lugar de habitação, que é o lugar da presença do Senhor. É possível confiar quando tudo parece perdido? É possível confiar. Porque eu decidi me colocar, eu decidi estar nessa presença, neste lugar. Que é a presença do Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Aquele que basta uma palavra, ele muda tudo. Basta uma palavra do Senhor, ele muda a sua história, ele muda o seu percurso. Aleluia. Quando nós nos colocamos nessa condição, ele realiza suas promessas na nossa vida. No Salmos 91, do 9 ao 10. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Nossa casa é guardada pelo Senhor, irmãos. Os nossos filhos são protegidos pela presença do Senhor. A maldição é quebrada. Se tem uma coisa que o inimigo luta na vida das pessoas, é essa questão da maldição. Maldição hereditária, maldição genética. Mas quando você faz do Altíssimo a sua habitação, todas as maldições hereditárias, genéticas, se você crer, são quebradas e não tem poder contra a sua vida. E nem contra a tua casa. Amém? Você toma posse nessa noite? Se você ainda teme por isso, eu acho que certas coisas acontecem na minha vida ou na vida dos meus filhos, é porque existe uma maldição. Irmãos, repreende isso na sua vida, porque se você é servo de Deus, não há maldição que prevaleça contra a tua casa. Você tem autoridade, porque o Senhor nos dá autoridade para repreender todo o mal. Nós vamos falar isso aqui mais na frente. Amém? Vale a pena fazer do Senhor a nossa habitação, do Altíssimo a nossa habitação. Amém? Moisés desfrutava do poder do secreto. Era um homem que buscava intimamente a presença do Senhor. O desejo de Deus é isso, é que nós nos relacionemos com Ele. Não é só quando a gente vem num culto como esse, poderoso, maravilhoso. Porque aqui, irmãos, quando nós viemos para o culto, nós viemos simplesmente para adorar o Senhor, prestar culto de adoração a Deus. Este lugar é um lugar para adoração. Deus derrama sua glória, Deus derrama cura, Deus derrama libertação, porque Ele é bom. E sua misericórdia dura para sempre. Mas quando nós decidimos vir à casa do Senhor, nós não temos que decidir vir à casa do Senhor para buscar as bênçãos do Senhor. Não. Nós venhamos à casa do Senhor para adorá-lo por tudo que Ele fez e faz e irá fazer nas nossas vidas. Este lugar é um lugar de adoração. Agora, o secreto, nós temos que descobrir esse secreto na nossa vida diária com Deus. Amém? Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão, sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai, aleluia, com 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Ele ficou 40 dias ali no secreto, no monte. Ele fez do monte um lugar secreto. Ele entendeu. Para que algo de Deus acontecesse na vida dele, ele precisava ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque tem coisas que Deus vai nos revelar, irmãos, somente no secreto. Quando Moisés foi falar com Deus, foi separar sua vida para Deus, ele ficou sem comer durante esse tempo.
A Bíblia diz que o Senhor revelou para ele as tábuas, os mandamentos da aliança. A Bíblia diz que o Senhor falava face a face com Moisés. Ele ouvia a voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus todas as vezes, aleluia, que ele entrava no secreto. Como é bom ouvir a voz de Deus. Uma vez uma pessoa me perguntou: Lidiane, como é que você sabe que é Deus que está falando com você? Eu tenho vontade de ouvir a voz de Deus, mas eu não sei como é que eu vou saber. Como que eu vou saber, né? Que Deus está falando comigo. Eu falei: minha filha, você tem que entrar num particular com o Senhor. Você tem que tirar tempo para orar. Você tem que tirar tempo, sabe? Colocar na sua cabeça assim: olha, hoje eu vou entrar no meu quarto. Vou fechar a porta do meu quarto. E vou ter um particular com o Senhor. Aí às vezes a gente pergunta assim: ah, mas eu não tenho nada para falar com Deus, estou tão cansada. Às vezes a gente chega para orar, eu vou falar por experiência minha. E eu nem sei o que eu vou falar, eu não sei como falar com Deus, eu não sei como... Às vezes eu ouço pessoas orando, fala que ora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas eu vou te dizer uma coisa: à medida que você vai rompendo a barreira do cansaço, rompendo a barreira do medo, rompendo várias barreiras que surgem para nós não orarmos, porque a verdade é essa, nós vivemos hoje um tempo em que é difícil orar, irmãos. Porque tem tantas coisas, tem trabalho, tem outras coisas para nos distrair, e a verdade é que a carne sempre vai cogitar para as outras coisas. Mas eu vou falar para você que quando você decide abrir mão dessas coisas, mesmo sem vontade, mesmo sem querer orar, você obedecer à voz do Espírito que fala na sua mente: olha, vai orar. Quantos aqui ouvem na mente? Vai orar. Aí fala assim: ai Deus, mas eu estou aqui com tanta coisa para fazer. Estou aqui, Senhor, cheia de coisas. Minha casa está de cabeça para baixo e na mente está lá: vai orar, vai orar, vai orar. Aí quando você deixa de orar, você perde a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Quando você vai cogitar para as coisas da carne, você perde a oportunidade de ouvir o Senhor te dar uma direção que talvez você precisava para resolver o seu problema. Porque tem problemas na nossa vida que a gente só vai resolver, irmãos, quando nós estivermos no secreto. Porque no secreto, Deus vai te revelar o que você tem que fazer. Quantas das vezes a gente fica com um problema anos e anos na nossa vida e pergunta para Deus: Senhor, por que o meu problema não resolve? Por que a minha situação muda? Porque você ainda não descobriu o lugar secreto. Porque ainda você não entendeu, aleluia, que quando você entra num particular com Deus, você não quer sair mais desse particular. Irmãos, quantas das vezes eu vou para o meu quarto sem vontade nenhuma de orar. E eu falo: ai Senhor, eu vou orar. Aí eu coloco ali um louvor. Estou te dando aí um conselho. É muito bom orar com louvores. Porque o Senhor habita nos louvores. Não podemos depender dos louvores, amém? Se você não tiver como ouvir louvor, não tem problema. Vai orar porque Deus vai falar contigo a mesma coisa. Mas é muito bom quando você tem a oportunidade de colocar louvores. E às vezes eu estou tão cansada, meu físico está tão gritante, minha carne está tão gritante, eu só dobro meu joelho e começo a cantar. Aí de repente começa a vir coisas na minha mente, nos meus lábios, eu começo a orar. Aí o Espírito Santo começa a me revelar como eu tenho que orar. Aí quando você para de orar e você começa a estar mais sensível à voz de Deus, a sensibilidade te faz ouvir o secreto, irmãos. Nos faz ser mais sensíveis à voz de Deus. O lugar secreto, o lugar de intimidade com o Senhor. Só me orienta no horário, tá bem? Que não tem aqui. O nosso lugar de intimidade com o Senhor, irmão, nos faz estar sensíveis à voz de Deus. E aí, quando você entra nesse lugar cansada,
sem palavras. Quando você vai olhar no relógio, passou 1 hora, 2 horas e você nem viu. Quantas das vezes você sai com um fardo pesado, né? Aí você vai se lançar na presença do Senhor Jesus, aí Ele cumpre aquela palavra que o meu fardo é leve. Ele vai e arranca aquele fardo das suas costas. Você sai do quarto, você sai do lugar que você faz como o seu lugar secreto de oração. Outra pessoa. E é isso que Deus quer, que a igreja dele, que nós vivamos com Ele todos os dias. Porque Ele quer manifestar a sua glória. Ele quer manifestar o seu poder. Ele quer manifestar os seus milagres. Mas Ele precisa usar alguém para que esse milagre se manifeste. E Ele quer usar você, querido, tão limitado. Porque nós somos limitados. Nós olhamos para Moisés, nós achamos Moisés extraordinários. Para aguentar, para ter autoridade de pegar o seu cajado e tocar no mar e o mar se abriu. Não é extraordinário isso? Querido, se você se colocar na presença do Senhor e fizer dele o seu lugar de habitação, Ele te dá autoridade para tocar no mar e o mar se abrir. Porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje. Ele não mudou. Mas Ele precisa de pessoas que aceite, que anseie por isso. Moisés falou com o Senhor: Deus, eu quero ver a tua glória. Eu desejo ver a tua glória. Moisés desejava ver a glória do Senhor. E o que Deus fez? Levou ele para a fenda da rocha. Só que a glória de Deus era tão tremenda que ninguém pode suportar ver essa glória. Mas Deus é tão... Gente, Deus é tão bom. Olha a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Quando você busca de Deus, até aquilo que é improvável acontecer, Ele faz acontecer na tua vida. Era improvável Moisés é a glória de Deus, porque a glória de Deus ninguém suporta. Aí eu acredito no meu pensamento que Deus, quando olhava para Moisés e via a ansiedade dele em buscar a sua glória, Deus falou: Moisés, olha, você não consegue, você não suporta a minha glória, mas tem ali uma fenda da rocha, eu vou te mostrar a fenda da rocha, você vai esconder lá, e quando eu passar com a minha glória, eu vou te proteger, atrás da fenda da rocha. Só para Deus realizar o desejo do coração de Moisés. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você se sujeita à voz de Deus, à vontade de Deus, o improvável Ele faz acontecer na sua vida. Ele dá um jeito, porque coopera para você. E nessa noite o Senhor está te chamando: vem para um particular comigo, porque eu tenho grandes coisas para te revelar. Eu tenho grandes coisas para falar contigo. E muitas das vezes você está preocupado com tantas outras coisas. Aleluia. E aí nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. O que significa o lugar secreto? Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, está assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. O lugar secreto é o seu portal para o trono. O lugar onde você prova do céu na terra, queridos. Literalmente. Para chegar lá, tudo o que você tem que fazer é fechar a sua porta. Seu Pai já está no lugar secreto. Ele foi sua frente e está esperando por você no momento em que você chegar ao lugar secreto. Entrará imediatamente na presença dele.
O lugar secreto pode ser comparado ao olho do furacão. Enquanto tudo está caindo sobre nossa cabeça, encontramos um santuário interno de descanso e paz. Eu vivo isso, irmãos. E eu posso dizer para você que no lugar secreto, mesmo que tudo pareça acabado, a esperança, ela fica viva dentro de mim. A esperança de que o amanhã vai ser melhor, ela fica viva dentro de mim. A esperança, aleluia, de que a vitória é minha. Ainda que essa vitória não seja do jeito que eu espero, né? Ainda que não seja do jeito que eu clamei ou do jeito que eu quis. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E às vezes nem sempre a vontade de Deus vai de encontro à nossa vontade. E aí às vezes a gente tem que passar por algumas situações que você não queria passar. Mas no lugar secreto Ele te faz entender o porquê. Porque você teve que passar. O porquê você teve que enfrentar. E o porquê que você teve que aceitar. E aí quando você entende, aleluia, você glorifica. Você faz igual Miriam quando passou pelo Mar Vermelho. Antes dela passar pelo mar, antes do povo passar, o povo achou que ia morrer, né? Ai, Senhor, por quê? Por que, Senhor? E agora? O Senhor nos tirou do Egito para enfrentar esse mar, agora nós vamos morrer. Era vontade de Deus que eles enfrentassem o mar. Mas aí, quando eles passaram pelo mar, o que aconteceu? Eles se alegraram na presença do Senhor. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Que no final dessa luta que você está passando, que no final dessa provação, desse mar, dessa dificuldade que você está enfrentando, o Senhor vai te fazer entender qual foi o propósito, e aí você vai se alegrar no Senhor. Quando você passar e atravessar tudo isso, você vai ficar mais forte. Quando aleluia, ramanassura lacheira manai. Quando essa situação toda passar, você vai olhar para trás e vai falar: o Senhor foi o meu refúgio. E eu só consegui vencer por causa do Senhor. Porque a verdade é essa, meus queridos. Nós só conseguimos vencer porque o Senhor, Ele é o nosso Deus. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. Você pode declarar isso nessa noite? Existem muitas coisas que nós conquistamos no lugar secreto. As bênçãos do lugar secreto. O que nós conseguimos no lugar secreto? A bênção do livramento. Deus cuida das nossas emoções. Eu acho que uma das coisas mais extraordinárias que nós podemos viver diante do Senhor é quando o Senhor cuida das nossas emoções. Porque quando a sua emoção está curada no Senhor, confiante no Senhor, irmãos, nada mais importa. Quando você vê alguém com depressão, significa que ela não está suportando a dor. A emoção dela precisa ser curada. E no lugar secreto, as nossas emoções são fortalecidas no Senhor. As nossas emoções são curadas na presença do Senhor. Aleluia. Ele livra a sua alma do veneno do mundo. Salmos 91:3 diz: Ele livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Livra a sua alma da iniquidade, da ansiedade. Gente, quem sofre de ansiedade aqui? Se você crer nessa noite, Ele vai te curar da sua ansiedade. Porque o lugar do secreto
É poderoso para curar suas emoções nessa noite. Eu creio que vai sair pessoas aqui curadas de ansiedade. Vai sair pessoas curadas de depressão. Vai sair pessoas curadas do medo. Vai sair em nome de Jesus. Porque o ambiente está propício para isso acontecer. Porque a presença de Deus está forte aqui neste lugar. Aleluia. Ele livra a sua alma da inquietação e ansiedade. Salmo 91, 4. Ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio e fidelidade. Livra a sua alma do medo. Salmos 91, 5, 6. Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voe de dia, nem peste que move sorrateira nas trevas, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele livra a sua alma de ser abalado. Salmo 91, 7. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. A bênção da proteção, Deus te livra do inimigo. No lugar secreto, você alcança a bênção da proteção. Eu vou ter que correr porque meu horário já está acabando, amém? Bênção do empoderamento, ou seja, a autoridade de Deus. Quem recebe a autoridade do Senhor assim? Assim como Moisés usou o cajado e teve autoridade sobre o mar, nessa noite o Senhor te dá autoridade para repreender todo o mal que te assola, que te aflige, que tira a sua paz, que te faz ficar triste, que te faz ter medo. Nessa noite o Senhor te dá autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Oh, Ramanassura Lacheira Maná. A bênção da intimidade. A bênção da intimidade. Deus se torna um amigo. Amigo íntimo. Em quem você pode confiar, em quem você pode contar os seus segredos. Aleluia. A bênção da salvação. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Oh, Ramanassura Lacheira Maná. Além de todas essas bênçãos maravilhosas, oh querido, nós ainda temos uma promessa. Promessa essa que ninguém pode tomar ela de você se você não permitir. Você tem a eternidade. Você tem a bênção da salvação. Quando o inimigo tentar falar para você que você é um derrotado, olhe para ele e diz: eu sou salvo. Eu tenho um lugar preparado para mim lá no céu. Tudo vai passar nessa terra, querido. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas as palavras de Deus nunca vai passar para mim e para você que crê. Você crê nessa palavra nessa noite? Você recebeu essa palavra nessa noite? Nós vamos orar. Eu já passei 1 minuto, eu vou orar. E eu quero te dizer, nessa noite, mentaliza na sua mente agora o que você precisa que Deus faça. Qual é a área da tua vida que você precisa que Deus dê um basta hoje? Você está no lugar secreto. Este lugar também pode ser um lugar secreto. Ramanassura Lacheira Manai. E quando você sair daqui nesta noite, descubra o teu lugar secreto na tua casa. Se você não tinha o hábito de orar, se você não tinha força para orar nessa noite, Deus renova as suas forças. Mas vamos aproveitar esse momento, esse lugar secreto. Esse lugar onde habita a presença do Senhor. E você vai lançar agora na presença do Senhor. Qual é o seu medo? Qual é a sua dificuldade? Se tem alguém que está enfermo, se tem alguém que perdeu alguém, se tem alguém que precisa de um emprego, eu não sei o que você precisa nessa noite. Enquanto o ministério de louvor vai louvar, que você venha falar com o Senhor. Que você venha entender que no lugar secreto tudo é possível. Que no lugar secreto há mudança. Que no lugar secreto há transformação. Que no lugar que no lugar secreto há mudança de vida.
No lugar secreto há, oh, aleluia. No lugar secreto, as maravilhas de Deus são cumpridas, as promessas de Deus são cumpridas na nossa vida, amém? O ministério de louvor vai louvar. E nós vamos orar. Eu não vou orar no microfone. Eu vou orar sem o microfone. E você no seu secreto vai falar com o Senhor. Abra o teu coração. Se derrame na presença do Senhor. E eu creio que uma experiência poderosa nós vamos ter nessa noite. Nós já estamos tendo nessa noite, em nome de Jesus.